Fala galera, beleza? Agora estamos de madrugada aqui no Lumiar. Eu tô com 3 casacos diferentes, porque tá muito frio. Eu tô preocupado, porque em janeiro eu vou pro Polo Norte ver a Aurora Boreal, no extremo norte da Noruega, no arquipélago de Svalbard, que faz menos 30 graus. Se tudo der certo, eu estarei lá. E no meio da noite polar, ou seja, fica 3 meses sem aparecer o sol. Então eu estou fazendo teste aqui com o casaco para ver se eu aguento frio, porque senão a situação lá vai ser complexa, porque eu não estou aguentando frio nem da Serra do Rio de Janeiro. Ó, e quem fica dizendo aí que eu faço uso de drogas ilícitas para gravar os vídeos, tá aqui, ó, meu chazinho de camomila, que é ótimo para dormir, quentinho, esquenta o corpo. Eu acho que eu tava com frio porque eu tava tomando água gelada, e acho que a água gelada deixa o corpo gelado, e aí eu fico morrendo de frio, fico me tremendo todo. Aí eu botei agora 3 casacos. Inclusive, acho que esses casacos eu vou até levar para o Polo Norte, porque dizem que na camada interna, por cima da segunda pele, tem que botar lã, né? Esse troço aqui para segurar o calor interno. E esse aqui e um outro amarelo da Columbia que eu tenho ali são de neve, porque são impermeáveis. Então acho que eu vou levar eles também. E é isso. Eu já estou com a viagem toda comprada, com passeio de moto de neve, dirigir moto de neve, passeio de cachorro. Então, muita loucura. Mas quero ver aguentar esse frio. Porque, pô, eu tô friorento pra cacete. Quando eu tava obeso, eu não sentia frio. Quando eu tava com 130 e tantos quilos, eu não sentia frio, não. Mas aí agora que eu tô com 90 e pouco, porra, qualquer ventinho, cara, fico morrendo de frio. E é justamente mais ou menos sobre isso que eu queria falar um pouco hoje. A minha vida inteira, eu fui até, acho que a partir dos meus 5 7 anos, sei lá, eu sempre fui muito obeso, né? Minha infância toda eu fui muito obeso. E eu fui obeso até os meus 17 anos de idade. Eu e Daniel, que foi meu melhor amigo a vida inteira. Eu já falei num vídeo passado que a minha infância inteira eu tive um grupo de 4 melhores amigos, que era o Daniel, o Felipe, o João Lucas e o Lucas, que a gente cresceu junto, brincando junto na rua, na casa, a gente ia um para casa do outro. Morava todo mundo na Tijuca e depois todo mundo se mudou para Botafogo, na mesma rua. E o Lucas mora na Real Grandeza, que fica, sei lá, 1 quilômetro e pouco de distância. Então a gente teve uma infância muito privilegiada de estar sempre junto. E eu e o Daniel, a gente foi gordo a vida inteira. E a gente emagreceu mais ou menos na mesma época, ali com 16, 17 anos, do segundo para o terceiro ano. E isso foi uma. Não digo que eu me arrependo de ter emagrecido tão tarde, talvez, mas olhando para em perspectiva, assim, olhando para trás, eu acho que minha vida houve muitos efeitos sanfona. Eu já perdi mais de 40 quilos 3 vezes na vida. Então, é porque eu também já tive vários eventos não, né? Eu já tive várias questões com compulsão alimentar, né? De descontar qualquer tipo de problema na comida. Então, todas as questões que eu tinha na minha vida de relacionamento, das questões mal resolvidas com meu pai e tal, crescendo, eu descontava não só na minha autoestima de criança, adolescente, mas na comida. Então, isso me tornou uma criança a partir dos 5 6 7 anos por ali, que eu achei umas fotos esses dias lá em casa, que com 4 5 anos, quando eu entrei no Santo Inácio, eu era bem magro, mas depois eu comecei a engordar muito, e aí eu fiquei bem gordo mesmo para minha idade, e fui gordo a vida inteira. A vida inteira eu fui muito gordo, até que eu lembro que do segundo para o terceiro ano, no segundo ano eu comecei a emagrecer muito, mas a grande perda de peso foi nas férias do segundo para o terceiro ano do ensino médio. Nos 3 meses de férias, 2 meses de férias do colégio, eu perdi, não sei, 20 quilos, 15 quilos nessas férias. Tanto que quando eu voltei às aulas, quando eu voltei ao colégio em fevereiro
do terceiro ano. Todo mundo falou, nossa, você está irreconhecível, tá outra pessoa. Eu lembro que eu estava com uma camisa polo, que nunca tinha cabido em mim na vida inteira, e estava cabendo pela primeira vez, e calça jeans que nunca tinha cabido também, coube, e eu lembro que eu estava bastante queimado por algum motivo, acho que eu tinha ido à praia, eu tinha feito alguma programação, tinha viajado para a praia, não sei, e eu lembro que as pessoas vieram me abraçar e eu estava completamente queimado e as pessoas me abraçavam e ardia o corpo inteiro, mas aí eu lembro que eu não reclamava, não falava para ninguém que estava doendo, para poder ser abraçado justamente pela alegria, pela felicidade de estar sendo abraçado e recebido pelos amigos do colégio, do pessoal que eu não tinha encontrado nas férias. E isso foi muito bacana esse momento. Não sei explicar, né? Acho que assim, esse reconhecimento da conquista, né? Porque eu acho que eu era gordo e acho que eu fingia que isso não me incomodava. Eu nunca sofri bullying. Eu sempre fui gordo, mas eu sempre tive o dom da comédia, né? O tal do gordo engraçado, que nem o Leandro Hassum. Então eu sempre tive muitos amigos, assim, todas as minhas festas de aniversário eram lotadas, eu era convidado para todas as festas de aniversário. Fui a várias festas de 15 anos, inclusive acho que dancei em algumas, pelo que eu me lembro, sei lá. Eu e o Daniel, a gente ia, tava sempre em tudo. A gente era muito quisto, assim, todo mundo gostava da gente, mas a gente era gordo, muito obeso e tal. E claro que isso tinha o lado negativo. Eu lembro que na época que o pessoal começou a, sei lá, beijar na boca com, sei lá, 14, 15 anos, sem entrar no mérito disso ser muito precoce ou não, a gente estava completamente em outro momento, assim, a gente estava completamente alienado disso, a gente estava, sei lá, virando noite jogando videogame com os amigos, assim, saindo para ir ao cinema com os amigos e tal, sem interagir com, com mulher nenhuma, tanto que aprender a lidar com pessoas do gênero oposto foi uma aventura. Foi muita história engraçada. Foi muito esporro que eu levei da minha mãe, porque eu era bem ruim de papo, né? Aí ela falava, porra! Minha mãe falava, né? Porra, eu criei filho otário, é impressionante. Criei filho que não sabe falar com mulher, puta que pariu, não sei o quê. Aí eu falava, porra, não sei o que fazer, cara, não sei, eu não sei. Isso no terceiro ano, já no início da faculdade, que eu já estava já tinha emagrecido, já estava mais desenvolto e tal, tentando arranjar meu lugar ao sol ali, junto com as pessoas do gênero, do sexo oposto. Então foi uma aventura, foi bem divertida essa época, foi bem engraçado. Mas eu não me arrependo assim de como as coisas se desenrolaram, não. Tudo foi do jeito que deveria ter sido, tudo aconteceu do jeito certo. Acho que eu e o Daniel fizemos as coisas do jeito que elas deveriam ter sido feitas. E a única coisa que me incomoda um pouco realmente é esse efeito sanfona, mas que agora eu estou tentando resolver. Eu tenho essa questão com a alimentação, né, de ser muito radical, ou de comer muito pouco, ou comer muito, de ser muito restritivo, ou de... Até na época que eu emagreci realmente, mas aí eu acho que era uma coisa que eu realmente precisava, porque estava demais, assim, a questão da alimentação, do peso, eu estava muito gordo. Eu comecei a contar caloria, pesar a comida. Tinha dias que eu comia só 500 calorias, corria 10 quilômetros todo dia. E é uma coisa que eu sustentei por 6 meses e consegui perder 40 e tantos quilos, que eu pesava 120 e tantos quilos. E aí cheguei a pesar 75 quilos, mas 75 quilos para mim eu fico parecendo um doente que fugiu de uma clínica, porque eu sou muito grande, né? Eu meço quase 1,86, 1,85. Meu ombro é muito largo, então o meu peso ideal é entre 89 e 94 quilos. Então, para vocês terem noção, eu com 75 quilos estava realmente uma coisa esquisitíssima. É, e eu comecei a ficar meio assim compulsivo, né, com a questão do exercício, da alimentação, regrada, o que não era saudável.
Então, também acabou que eu pesei muito para o outro lado e eu ainda ainda estou em busca do equilíbrio, né, de estar uma coisa mais saudável. E hoje em dia eu estou mais satisfeito, que eu estou com 90 e poucos, 94, 95 quilos. Estou ali na faixa, um pouco acima do peso, mas dentro da normalidade. E aí teve uma época que eu sempre sofri muito com insônia, né? Minha genética é muito tendenciosa à insônia. Minha avó era jornalista e trocava o dia pela noite e tal. Minha família toda dorme mal. E, e teve uma época que o psiquiatra mandou eu tomar um remédio para dormir, só que ele não sabia que a nossa família tinha tendência a engordar, então ele passou para dormir aquele quetiapina, só que o quetiapina, para quem tem tendência a engordar, engorda muito. E o quetiapina realmente me fez dormir muito bem, embora fosse um sono artificial, que não fosse o ideal, né? O ideal realmente é uma higiene do sono adequada, hábitos saudáveis, diversos cortes de hábitos não saudáveis, não tomar café, refrigerante, cafeína e tal, o uso do celular na cama à noite, a leitura na hora de dormir, e depois eu consegui adequar isso, consegui dormir melhor, graças a Deus, sem medicação. Mas a quetiapina, cara, engorda muito. E aí eu engordei, eu estava na época com 92 quilos, e aí tomando quetiapina numa dosagem que eu não lembro exatamente qual era, eu cheguei tomando quetiapina, 4 meses depois do início da quetiapina, eu cheguei a pesar 132 quilos, salvo engano. Foi uma época que nenhuma roupa cabia em mim, eu tive que ir em loja comprar roupa de obeso mesmo, tipo, que que as coisas não estavam cabendo, que era uma coisa assim realmente fora do comum, e a ponto do Rogério, meu chefe, me indicar uma médica do esporte para eu ir, porque que eu tinha pedido ajuda para ele, porque ele é esportista, e eu acabei não voltando, porque foi justamente na época que minha mãe faleceu, a primeira vez que eu fui, mas eu fiz as medições, os exames, e ela falou, tipo, cara, isso tá demais. Poderia até passar uma medicação para você, porque você está completamente fora da curva. Quando eu fui na médica, eu acho que eu ainda estava com 120 e poucos. E aí depois eu me pesei, ainda chegou a 130 e poucos, uma coisa 131 quilos, sendo que eu meço 1,85, então eu estava com obesidade nível, sei lá quantos. E aí eu falei, cara, isso tá demais. E aí eu parei de tomar a quetiapina, comecei a fazer exercício, parei justamente de beber, de fumar, de tomar refrigerante. Comecei a beber muita água. Até experimentei tomar o Ozempic, mas para mim não funcionou. Fiz o emagrecimento à moda antiga mesmo, com corte de comida gordurosa, alimentação regrada, exercício físico. E aí no decorrer de acho que 8 meses, 9 meses, eu consegui perder os 44 quilos, isso ano passado, esse ano, até o meio desse ano. Aí, quando eu vi que tinha emagrecido bastante, eu dei uma aliviada, e aí no meio desse ano para cá, eu devo ter recuperado já uns 8 quilos e tal, então eu devo estar com uns 95 quilos por aí. Era isso que eu queria compartilhar hoje, essa história, essa aventura da minha vida. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço.